A Marvel cometeu um erro que até hoje eu não consigo entender. Ela criou séries muito boas, outras nem tanto. Apresentou personagens com potencial absurdo, mas simplesmente optou por não dar prosseguimento com algumas histórias. E sabe o que é pior? Algumas delas terminaram justamente quando a história estava começando a finalmente ficar boa. E hoje eu vou mostrar para vocês 5 séries da Marvel que mereciam desesperadamente uma segunda temporada. Então, sem enrolação, eu sou o Sony, bem-vindo ao meu Devaneio Geek. Quinto lugar, Gavião Arqueiro. Eu sei que muita gente vai estranhar essa escolha. Eu particularmente detestei a série do Gavião Arqueiro. O problema dessa série nunca foi a produção, a direção, muito menos o Jeremy Renner. O problema é, o material base era muito bom. A série adapta a aclamada fase de Matt Fraction, lançada em 2012 e uma das minhas favoritas das HQs. Essa série já começa fazendo o que muita gente hoje está fazendo, que é tirar sarro do Gavião Arqueiro. Como que um cara com arco e flecha consegue lutar de igual para igual ao lado de um deus nórdico, um homem de ferro, um imenso monstro verde banhado de radiação gama? Isso não faz sentido nenhum, e a série sabe dessa limitação e brinca muito com isso, principalmente nas primeiras edições. Fora isso, a série respira personalidade. Cada edição é mais criativa que a anterior. Tem uma edição inteira contada do ponto de vista do Lucky, o cachorro do Clint, que inclusive aparece na série. Outra edição é completamente sem nenhum diálogo, porque a gente está vendo do ponto de vista do Gavião Arqueiro, que estava surdo naquele momento. Cada capítulo inventava uma forma diferente de contar uma história e era extremamente interessante. Porém, a série da Disney decidiu abandonar grande parte dessa identidade, e ela perdeu justamente o que tornaria essa série tão especial. Mas é aí que entra a segunda temporada. E pra mim, ela nem precisava ser protagonizada pelo Clint, até porque tem uma questão salarial do Jeremy Renner e tal. A Kate Bishop já está pronta para assumir esse espaço de protagonista. A própria fase do Fraction tem vários arcos onde a história é protagonizada apenas pela Kate Bishop ao lado do Lucky, em Los Angeles resolvendo vários mistérios. Inclusive, isso culminou na ótima fase da escritora Kelly Thompson, onde a Kate Bishop abre uma agência de investigação em Los Angeles. Isso abre um leque incrível de possibilidades. Imagina uma temporada toda explorando esse lado da Kate. Uma cidade nova, casos diferentes, participação de vários personagens como Jessica Jones, que é sua mentora, a Kamala Khan, a Riri Williams, a América Chaves, entre outras. E ainda seria uma oportunidade perfeita para quem sabe introduzir os Vingadores da Costa Oeste. Enfim, a primeira temporada desperdiçou um potencial enorme, mas a segunda pode muito bem corrigir tudo isso. Quarto lugar, Mulher Hulk. A Mulher Hulk é uma das personagens mais interessantes da Marvel. Pouca gente lembra disso, mas ela passou muito mais tempo atuando ao lado dos Vingadores que o próprio primo. O Hulk foi um dos membros fundadores, mas na edição 2 ele já pula para fora da equipe. Já a Jennifer teve várias passagens marcantes ao longo dos anos na equipe. Eu sei que muita gente não gosta da série, porque tem toda a questão que a série foi tem um humor meio estranho, mas enfim, eu consegui ver muitas coisas boas naquela série. Pra mim, o maior problema é a série não conseguiu decidir o que ela era. Ora ela parecia uma série procedural, onde cada episódio ia tratar de um caso. Outra hora ela parecia uma série contínua, onde ela queria contar uma história do começo ao fim. Essa indecisão gerou uma confusão na cabeça do telespectador. E pior, deixou vários episódios com cara de filler. Até o último episódio, onde aparece o Demolidor, ficou com uma cara de episódio que está totalmente fora da história. Outra coisa que me chateou muito foi a mudança na origem da Jennifer. Nas HQs, a Mulher Hulk é uma advogada que está em um caso criminal investigando um mafioso e por conta disso, ele próprio manda os seus capangas acabarem com a Jennifer. Em um acidente de carro, ela acaba ficando entre a vida e a morte e seu primo Bruce, por ter o mesmo tipo sanguíneo, acaba doando sangue para ela e isso acarreta na transformação dela em Mulher Hulk. Na série, eles encurtaram essa origem e deixaram ela um pouquinho mais tosca, com uma gota de sangue pingando nela, simplificaram até demais. Mas apesar disso, foi muito bom ver o outro ponto de vista do MCU, um ponto de vista mais jurídico. Mas uma segunda temporada teria que resolver uma questão muito importante. A série tem que decidir o que ela quer ser. Ela vai ser uma série procedural, onde cada episódio a Jennifer vai tratar um caso diferente envolvendo o mundo de super-heróis e a justiça? Funcionaria bem numa série estilo The Office, com digamos assim 18, 20 episódios. Ou então a série pode optar por ser uma série contínua de 6 a 8 episódios, onde eles realmente vão tratar um assunto mais sério. Quem sabe até trazendo outros vilões do Hulk para contrapor a Mulher Hulk.
Seja qual caminho ela optar, eu garanto que a Mulher Hulk, baseada nas histórias das HQs, tem um potencial enorme dentro do MCU para ser uma das personagens mais legais que a gente já viu. Terceiro lugar, Miss Marvel. A Kamala Khan é uma das melhores personagens que a Marvel criou nos últimos anos. Ela foi criada pela escritora G. Willow Wilson, e mesmo eu não sendo o maior fã desse núcleo adolescente, a Kamala Khan funciona muito bem porque tem uma identidade própria. E o curioso é que o primeiro episódio da série entendeu isso perfeitamente. Ele é dirigido por Adil El-Arbi e Bilal Fallah. E o piloto trouxe toda aquela estética criativa das HQs, a imaginação da Kamala, a cultura paquistanesa e aquela sensação de estar acompanhando uma adolescente que acabou de descobrir que tem superpoderes. Parecia que a Marvel tinha acertado em cheio. Só que conforme os episódios foram avançando, a série começou a se perder. Várias questões que foram levantadas no início da série acabaram sendo esquecidas completamente ao longo do caminho. A série não conseguiu definir direito nem quem era o grande vilão. Uma hora eram os clandestinos, outra hora era o controle de danos, enfim, ficou tudo muito confuso e corrido. E o pior é que a série deixou de lado o que deveria ser o coração da temporada, que é mostrar Kamala descobrindo a importância de ser uma super-heroína. Isso desperdiçou um potencial gigantesco. Mas é justamente por isso que eu gostaria de ver uma segunda temporada. Agora que a Kamala já está estabelecida, eles podem explorar outro lado. Principalmente agora que a gente descobriu que ela é mutante, a gente poderia ver melhor essa ligação dela com os X-Men, quem sabe uma participação do Wolverine. E ainda existe um universo inteiro de histórias delas que mal foram arranhadas. Um personagem especificamente que eu gostaria muito de ver em tela é o Professor Edson, que nada mais é que uma calopsita mutante. Seria bem legal ver esse personagem em tela. Enfim, o potencial para transformar Miss Marvel em uma série adolescente divertida, criativa e completamente diferente do resto do MCU ainda está lá. Mas existe uma condição para isso ser feito. A Marvel precisa parar de fazer um episódio piloto excelente e esperar que o resto da temporada acompanhe isso sozinho. Se ela conseguir manter o nível do primeiro episódio durante a temporada inteira, uma segunda temporada de Miss Marvel poderia finalmente entregar tudo aquilo que a primeira prometeu. Segundo lugar, Wonder Man. Wonder Man foi uma das séries mais diferentes de todo o MCU. Ela ousou apresentar uma estética completamente diferente, com um padrão de qualidade acima da média e uma proposta que em vários momentos parecia muito mais próxima de uma produção da HBO do que uma série tradicional de super-heróis. A série tinha uma pegada parecida com uma série da Amazon chamada The Studio, que é protagonizada pelo Seth Rogen, mostrando os bastidores de Hollywood e colocando isso ainda dentro de um universo onde super-heróis realmente existem. Ou seja, como funciona a indústria do entretenimento quando os maiores heróis do mundo são celebridades? Como a mídia trata essas pessoas? Como a sociedade reage a isso? Essa era a grande sacada de Wonder Man. E a série foi comandada por Daniel Dest Cretton, responsável por Shang-Chi e Homem-Aranha: O Novo Dia. Ou seja, já é o terceiro acerto do cara dentro da Marvel. Já pode pedir música no Fantástico. Diferente das outras séries do MCU que eu falei aqui, que começam com um piloto excelente e vão perdendo a força ao longo dos episódios, Wonder Man conseguiu manter a qualidade do começo ao fim da temporada. O problema é que talvez ela tenha sido ousada demais para uma série da Marvel e acabou afastando o pessoal que queria ver mais uma série de herói mais tradicional, mais genérica. E o time que ela foi lançada também não foi bom. As séries da Marvel por si só já estavam extremamente saturadas, principalmente depois de algumas decepções, principalmente como Invasão Secreta. E eu sei que tem muita gente que nem sequer se deu ao trabalho de assistir, e é justamente por isso que eu acho tão triste a ideia de a gente não ter uma segunda temporada. E agora, em primeiríssimo lugar, Cavaleiro da Lua. Eu sei que tem muita gente que não gostou dessa série, mas pra mim ela é uma das mais especiais. Como eu já li muitas HQs na vida, basicamente toda série que começa eu já sei mais ou menos o que eu espero, o que vai acontecer. Por exemplo, WandaVision, que eu gostei muito, como eu conheci o material base, para mim ficou até um pouco previsível alguns caminhos, algumas nuances que a série teria. A mesma coisa com Falcão e Soldado Invernal, entre outros. Mas Cavaleiro da Lua foi para mim uma grata surpresa, eu não fazia ideia do que esperar. O que eu conhecia do personagem foi o que eu li na HQ dos Vingadores Secretos. E também eu já tinha lido a origem clássica dele enfrentando o lobisomem, mas de resto eu não fazia ideia do que esperar. E pra mim foi uma sensação muito boa. A série começa apresentando um personagem extremamente complexo, explorando sua identidade, seus traumas e sua relação com a própria mente. Todo aquele piloto dele amarrado no pé da cama eu achei genial. Na verdade, o episódio inteiro faz um excelente trabalho ao colocar o espectador na mesma posição do protagonista. A gente não faz ideia do que está acontecendo. Será que ele está enlouquecendo? Será que aquilo tudo é real? Ou será que tem alguma razão mística escondida por trás daquilo?
Tudo é um grande mistério e pra mim isso foi uma das melhores coisas da série. E vale mencionar também a atuação do Oscar Isaac, que levou tudo a um novo patamar. O problema é, mais uma vez a série começou a correr, parecia que tinha assunto demais para só 6 episódios. Se essa série tivesse tido 10 episódios, teria ficado tudo bem melhor. A série não deu tempo suficiente pra gente respirar aquele drama, questionar o personagem, realmente mergulhar na dúvida sobre quem ele era. Rapidamente, a história confirmou que os acontecimentos sobrenaturais eram reais e ele realmente tinha poderes. E pra mim isso meio que desgastou um pouco do mistério que fazia o começo funcionar tão bem. Teve aquele final tosco, meio Power Rangers que eu não gostei, mas enfim, no final a série deixou um gosto de quero mais e ainda por cima deixou um gancho para uma possível segunda temporada. E esse é justamente o motivo pelo qual eu queria ver uma continuação dessa série, porque entre todas as séries dessa lista, o Cavaleiro da Lua é aquela que eu realmente quero saber o que vai acontecer a seguir. E agora eu quero saber de vocês, qual série da Marvel vocês mais queriam ver uma continuação? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para mais listas como essa. Valeu!